Seguindo aqui, vamos para o nosso TaskList, antes de implementar o task. Vamos começar pelo styles. O TaskList vai ser bem simples. Ele vai ter só um container para ser o wrapper dos itens das tarefas. Styled components, certo? A gente vai exportar um container aqui. Container vai ser uma div. Style div. Que ela vai ser display flex com flex direction column. Beleza. Basicamente isso. Ok, agora partindo para o nosso index.js, a gente vai importar o React. Import React from React. Vamos importar o nosso container do style components. Container from _styles. Agora a gente vai criar o nosso TaskList. TaskList, uma function, que vai retornar basicamente o nosso container vazio. Depois, quando a gente implementar as tasks, a gente coloca elas aqui. Então, a gente vai colocar o container. Beleza, deixa vazio. E vamos exportar aqui. Export default TaskList. Ok? Então, é isso. Vamos partir agora para o nosso último componente, o task. Deixa eu abrir os arquivos dele. Vamos começar aqui pelo nosso style.js. Começar importando styled components. A gente vai importar dois ícones, que é o close from styled icons material, que ele vai ser o de remover, e vamos importar também o edit out, para a gente editar a nossa tarefa, que ele é do pacote styled icons, box icons regular. Ok. Vamos criar o nosso container. Vai ser uma div para representar a tarefa. Certo? Quais as características dela? Vai ter um padding de 20 pixels. Vai ter um margin alto. Vai ter um margin bottom de 10 pixels para distanciar uma da outra. 10 pixels. Vai ter um width de 100%. Vai ter um max width de 800 pixels. Width 800 pixels. Vai ter um font size de 1em. 1.em. Um color dark gray. Um background color de light yellow firebase. Ok. A gente vai ter um border radius de 3 pixels. E por fim um box shadow. De 0, 3 pixels, 3 pixels, com a cor RGBA 0.15. Basicamente isso. Vamos para o nosso remove button. Export const remove button
vai ser um styled close. Quais as características dele? Vai ter um background color de orange firebase, vai ter um border radius de 50% para ele ficar arredondado, vai ter um color white, vai ter um padding de 5 pixels, vai ter um width de 30 pixels, vai ter um height de 30 pixels também, um float right, ele ficar do lado direito do nosso container, um cursor pointer, para ele ficar a mãozinha quando passar o mouse por cima, e um transition, que é para o efeito da cor, 0.2 segundos, easy, out, certo? Agora o nosso hover. Aqui a gente vai ter um background color, var, vai ser o orange hover firebase, certo? E a gente vai ter um transition de 0.2 segundos, easy, certo? Com isso a gente conclui o nosso remove button. O nosso edit button vai ser parecido, a gente só vai mudar algumas coisas. Então vou copiar e colar, edit button, aqui a gente passa o nosso edit out, que é o nosso ícone, a cor dele vai ser a mesma, o border é basicamente a mesma coisa aqui, a única coisa que muda é o ícone. Daí para o título da nossa tarefa a gente vai ter um componente chamado description, ele vai ser um styled paragraph, com quais características? Um margin top de 5 pixels, um padding de 0, 85 pixels, 0, 50 pixels, que é cima, direita, baixo e esquerda, e um word wrap. Isso daqui é se o texto for muito grande, ele quebra a linha, certo? Break word. Com isso a gente tem o nosso description. E por último a gente vai ter o nosso priority label, const, que é aquela bolinha. Priority label, que vai ser basicamente um spamzinho. Um spam, quais as características dele? Vai ter um background color de light blue firebase, light blue firebase, vai ter um border radius de 50% para ficar arredondado, vai ter também um color white, ele vai ter um font weight bold, para ficar em negrito, vai ter um text align, center, vai ter um font size de 1 em, um padding de 5 pixels, um width de 30 pixels, um height de 30 pixels também, um float left, para ficar à esquerda, 30 pixels,
float left e um user select none, para ele desabilitar a seleção do texto, né, do número, quando passar o mouse em cima. Pronto. Com isso a gente termina os componentes da nossa task. Agora vamos voltar lá para o nosso index. Import react from react. A gente vai precisar também importar os nossos componentes, né, do style components, que vai ser o container, o priority label, o remove button, o edit button e o description. Todos eles do nosso ponto barra styles. Ok. Agora a gente declara o nosso task, arrow function. Ok. A gente retorna agora os nossos componentes. Aí, como eles vão ser? Return. A gente vai ter o nosso container. Dentro do container, a gente vai ter um priority label. Aqui vamos criar um exemplo, eu vou colocar um. A gente vai ter remove button, certo? Que aqui eles são uma tagzinha. O edit button também, e o nosso description. Que eu vou colocar aqui um texto de teste, learn reactjs, beleza? E agora a gente exporta, default task. Com isso a gente conclui a nossa task, pelo menos a estrutura dela, e a gente já pode importar no nosso TaskList. Então vou fechar esses arquivos, vou abrir o nosso TaskList. Bom, aqui a gente vai importar o nosso task, nosso componente, import task from .task, certo? E dentro do nosso container a gente pode colocar algumas instâncias desse task, só como teste por enquanto. Vou colocar 3 aqui. Daí na nossa aplicação já é para mostrar essas 3 tarefas lá. Mas claro, depois que a gente colocar o nosso TaskList no nosso app, né? Então vamos colocar aqui. Importar primeiro, no caso. Que eu não importei ainda. Import TaskList from .components TaskList. Beleza? Aí colocamos aqui. TaskList. Ok? Então agora sim, já está mostrando. Se eu vir aqui no meu navegador, a gente já tem o nosso container, né, das tarefas. Aqui na esquerda a gente tem o nosso priority label, o texto, né, o title da nossa tarefa e os botõezinhos para editar e remover. No caso aqui eu acho que eu esqueci um margin, então a gente pode ajustar bem rápido isso daqui. Eu vou abrir aqui o task. No edit button vou colocar um margin right de 10 pixels. Só para afastar um pouco do outro. Isso já é para ter arrumado. Beleza? E com isso a gente conclui todos os componentes que a gente vai precisar para implementar a nossa aplicação. A gente pode ter até demorado um pouco para implementar essa estrutura, mas é que eu sou uma pessoa que preza muito pela parte visual de um site, então achei interessante trazer um pouco de styled components também para a gente praticar aqui. E, ao invés de usar só as tags HTML para criar a nossa aplicação, certo?
No final ficou bem legal, né? E agora a gente vai começar a implementar a parte dinâmica da coisa. Implementar os métodos para submeter a nossa tarefa, ordenar, editar, remover, fazer a conexão com Firebase, beleza? Então, bora lá.